Olá, povo de Deus! Nós estamos iniciando a nossa live das 20 horas em ponto. Nós estamos no módulo de número 10, a Grande Meretriz e a Besta Escarlate. Nós estamos na parte 2. Ontem nós fizemos uma live colocando por foco Israel, para explicar a origem de dois países que estão em conflito, como está acontecendo agora. E fizemos uma visão geral de toda a história de Israel e o que espera dele. Hoje nós vamos avançar no movimento da revelação sobre um tempo que estamos vivendo, é como um tempo de um prato de lentilha. E vamos olhar então os marcos proféticos e ainda não é o fim, e você vai entender por que ainda não é o fim. O apóstolo Paulo, ele cita um dos discípulos dele e diz assim, em 2 Timóteo capítulo 4, o verso 9 em diante, Paulo falando de Demas, ele diz a Timóteo: procura vir ter comigo breve, pois Demas me abandonou, tendo amado o presente século, o mundo presente, e foi para Tessalônica. Demas era um discípulo de Paulo. Você está lembrado da primeira parábola, a parábola da semente? Lembra que a parábola da semente tinha 4 tipos de terrenos. O primeiro terreno à beira da estrada, o segundo terreno sem grande profundidade, o terceiro terreno com espinhos e abrolhos, o quarto terreno uma terra boa. Lembra que no primeiro terreno, porque era à beira do caminho, a semente foi lançada, o maligno levou. No segundo terreno era de pouca profundidade, quando veio a perseguição, levou. No terceiro caminho, quando veio os cuidados dessa vida, ou a sedução das riquezas, levou a semente. Demas, ele se coloca nesse terceiro tipo. Ou os cuidados desse mundo, ou a fascinação das riquezas, tirou ele do lado do apóstolo Paulo e ele se voltou para este mundo apostatando da fé, abandonando a sua fé. Isso nos faz lembrar de uma história no Antigo Testamento. Esta história está registrada em Gênesis, no capítulo 25, no versículo 30 a 34. Jacó era irmão de Esaú. Esaú era o filho mais velho de Isaque. Esaú era caçador. Jacó gostava de ficar mais em casa. Saul foi à caça e não encontrou nada. Quando ele voltou, ele encontrou o seu irmão cozinhando. E ali estava ele cozinhando. Esaú olhou para o que Jacó estava fazendo e lhe disse: peço-te que me deixe comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Imagina você volta de uma caça, você está cansado, você quer, tudo que você quer é ir para uma cama e deitar. Esse dia, um dia de frustração, um dia em que as coisas não correm do jeito que você gostaria que fosse. Então, tudo que você espera é um banho e uma cama. E assim estava Jacó, chega ali da caça, olha o seu irmão cozinhando, aquele prato apetitoso, aquele cheiro chegando sobre ele, e ele diz: eu quero comer, você pode me dar desse prato? E aí, o cozido era vermelho, e o nome dele, daí chamar-se Edom. Disse Jacó, olha só a esperteza de Jacó. Naquele mundo antigo, a herança era transmitida ao filho mais velho. O filho mais velho, o primogênito, ele tinha direito não só à herança do pai, mas também à bênção do pai.
E Jacó diz: vende-me primeiro o teu direito de progenitura. Imagina você trocar a primogenitura, o direito de herança, por um prato de lentilha, por um prato cozido vermelho. Olha só a resposta de Esaú: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de progenitura. Ele deu uma hipérbole aqui que não tem nem tamanho, né? Porque ele não ia morrer por não comer naquele dia. Mas tem gente que é assim: se não comer cedo, tarde à noite, parece que vai morrer. O prato de comida para ele é a fonte da vida. Então, se ele falta o prato de comida num determinado dia, acabou o mundo, o mau humor chegou. Ele fica irascível, ele dá chute nas coisas. Então tem muita gente que o prato de comida é tudo. E é o caso de Esaú: estou a ponto de morrer, o que me aproveitará o direito de progenitura. Por outro lado, se ele era tão apegado à comida, ele não tinha nenhum apreço pelo seu direito de herança. Por quê? Abraão, Isaac e Jacó, eles não tinham herdado terra em Canaã. Eles eram peregrinos em Canaã. Deus iria deixar passar, contando a partir de Abraão, 430 anos, antes de trazer o povo, para de fato tomar posse na terra. Então eles eram tipo nômade, peregrino. Então, para ele, o dia amanhecia, dormia, e a riqueza não aumentava, e para ele tanto fazia. Direito de progenitura, as promessas de Deus, não faziam sentido nenhum para ele. E aí Jacó disse: jura-me primeiro. E ele disse: jurou. E vendeu o seu direito de progenitura. E aí o texto conclui: desprezou Esaú o seu direito de progenitura. Da mesma maneira, a salvação que há em Cristo Jesus, ela promete um reino vindouro. As coisas ainda estão por acontecer. Olhando para o mundo como nós encontramos, é o caos tremendo, é cíclico. Às vezes a economia vai bem, de repente vai mal e a pessoa quebra. Então a pessoa levanta, amanhece e adormece preocupado com os cuidados dessa vida, ou então com a fascinação da riqueza, e aí ele despreza o direito do reino de Deus, da mesma maneira que Esaú desprezou o seu direito de progenitura. Em Romanos depois, capítulo 9, o versículo 13, Deus olhando para esse evento, ele diz: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Hebreus capítulo 12, verso 16, também lembra desse evento. Nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de progenitura. Quando Esaú percebeu o que ele tinha feito, ele chorou amargamente por aquela escolha que ele fez, mas já era tarde. Aqui tem um princípio bíblico muito importante para você perceber, para você entender. A vida espiritual é absolutamente delicada, profundamente delicada. Observa que retorna de uma caça, está cansado, ali tem comida. O que é o direito de progenitura? Nem levou a sério o juramento que fez. Mas nesses momentos, parece bobo, nesses momentos em que você toma uma decisão, parece passageira, alguma coisa que você tomando depois você vai voltar atrás. Naquela hora, o teu destino eterno pode estar sendo decidido. A Bíblia chama, em Hebreus capítulo 4, versículo 12, de intenção do coração. O coração, ele é cheio de coisas. Tudo que passa na mente, nos sentidos, vem para o coração. Tudo que você reflete, medita, chega no coração. Mas tem uma hora que você toma uma decisão. E quando você toma aquela decisão, entra no teu coração e você esquece que tomou aquela decisão. É por isso que Jesus, certa feita, diz: o homem dará
conta de toda palavra ociosa que sai da sua boca. Então, ele não cuidou do que fala e aí veio a perder o seu direito de progenitura. Para que nós não percamos o nosso direito de progenitura, para que nós sejamos vigilantes, nós devemos entender algumas coisas. As decisões mais significativas da vida geralmente são tomadas despreocupadamente, sem que a pessoa se aperceba da importância da escolha que fez até que seja tarde. Então a pessoa, ela tem que vigiar. A vida é feita de uma série de escolhas e algumas impactam muito mais do que as outras. Quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, isso muda a sua vida radicalmente, há um novo nascimento. Você não percebe, mas ali há uma mudança de estado. Já no caso de Esaú, após o dia fatigante, chegando cansado, sentindo o delicioso cheiro de um guisado vermelho com lentilhas preparado para o seu irmão, o que deveria ser uma troca de gentileza entre irmãos, acompanhado de uma suculenta refeição, se tornou um momento de escolha na vida de Esaú que mudou completamente o seu destino. Jacó, ele viu naquela oportunidade o momento ideal para fazer a proposta a Esaú: trocar o prato de lentilha pelo direito de progenitura. Esse foi o sentido da escolha de Demas. Lembra de Demas, o amigo de Paulo? Ele fez esse tipo de escolha. Demas, ele fez o tipo de escolha e optou pelos prazeres do mundo em troca do apertado caminho que conduz à vida eterna. Demas, ele cooperava com Paulo na pregação do Evangelho, até que, movido pelo desejo de usufruir da vida que esse mundo proporciona, deixou Paulo entregue à sua própria sorte. Por isso, nós temos que discernir os tempos que estamos vivendo. Nós não podemos viver de modo desapercebido. E daí vem a importância dos marcos proféticos. Abra comigo a sua Bíblia em Eclesiastes, no capítulo de número 3, no versículo 1. Eclesiastes. Leia junto comigo. Capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo determinado. Quando ele diz a respeito desses tempos, eles são como marcos. Eles criam um momento em que a vida, ela pode, a partir daquele marco, tomar uma direção completamente diferente. Você se lembra, por exemplo, que quando você pega uma escritura de uma terra, é estabelecido marcos no entorno dela para traçar os limites. E está colocado assim: em tal lugar fica o marco, no sul fica o marco, no oeste fica o marco, no leste fica o marco, no norte fica o marco. Então, os marcos são colocados com coordenadas geográficas para que você saiba exatamente os limites da área que lhe pertence. Esse é o sentido dos marcos que cercam uma propriedade. Dora, seja bem-vinda. A Bíblia diz, livro de Provérbios, que nós não devemos remover os marcos antigos. Então, o marco, ele tem uma importância fundamental nos negócios humanos. Uma cidade inteira é baseada em marcos, terrenos são definidos e colocados em coordenada geográfica para que cada indivíduo saiba qual é o terreno que lhe pertence. Então, do mesmo jeito em que uma propriedade tem os marcos, o tempo também tem os seus marcos. Nós lemos em Gênesis,
no capítulo de número 1, no versículo 15 em diante, Deus colocou os luzeiros no céu, e por luzeiros o sol e a lua e as estrelas, e é dito a respeito destes luzeiros no verso 14: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e para anos. Então, note a sabedoria divina. Vamos começar do fim. Ele colocou o sol para sinal de dias. Então, a gente sabe a hora que o dia nasce e quando o dia morre. Muitos andam com um relógio para marcar esta hora. Os dias somados formam o ano. Então, nós sabemos que estamos no ano de 2021 depois de Cristo, sendo Jesus no seu nascimento a referência dessa marcação de tempo. Os dias e o ano, dentro de um ano, tem as estações: outono, inverno, verão, primavera, verão, outono, inverno. Então, as estações permitem, por exemplo, o agricultor saber quando lançar a semente e quando ter a colheita. Por quê? Porque ele tem as estações ao longo do ano para estaquear o tempo para ele saber quando é que ele vai lançar a semente, quando é que ele vai arar a terra, lançar a semente, cuidar, proteger contra as pragas, o crescimento das mudas e depois fazer a sua colheita. E também os luzeiros são para sinais. Sinais do quê? Sinais da intervenção de Deus. Como assim, César? Sinais da intervenção de Deus. Olha, quando Josué foi para uma batalha e ele precisava de tempo para vencer aquela batalha, ele levantou a mão e falou: sol e lua, para. Não sei o que aconteceu, como se deu, o dia esticou, foi um dia muito mais do que 24 horas, e o sol e a lua parou. Bom, eles estão na terra, eles estão olhando no céu, o céu está parado. A gente sabe que é a terra que gira em torno do sol. Então eles estão olhando o sol parado e a terra, de repente foi a terra que parou e o sol ficou lá na posição dele. Mas o fato é que, seja lá o que Deus fez, a terra, o tempo parou e ele venceu aquela batalha. Quando foi o rei Ezequias, ele também pediu um sinal a Deus, e Deus fez outro movimento para parar de novo o sol. Na verdade, ele retroagiu, né? Porque o tempo parou e agora ele volta o tempo para trás. Não sei se nessa lógica o tempo não ficou na posição que estava antes, né? Porque se o tempo estava indo na frente, vamos supor, parou 3 horas, significa que o dia foi 24 mais 3, 27 horas aquele dia. Depois voltou para o 24. Se o caso do rei Ezequias, ele manda o tempo para trás, se ele voltar 3 horas, volta de novo na posição que estava. O fato é que Deus intervém na história de tempo em tempo. E ele pode fazer isso, ele é o soberano, ele é o criador dos céus e da terra. Alguns homens tiveram consciência dos marcos históricos, dos marcos temporais. Vamos abrir a Bíblia em 2 Samuel, capítulo 7, o versículo de número 19. 2 Samuel 7, 19. Davi, fazendo uma reflexão sobre os dias que ele estava vivendo, ele disse: pois foi isso ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa do teu servo para tempos distantes. E isso é instrução para todos os homens, ó Senhor. Davi viveu antes de Jesus, e ele falou da vinda de um rei que reinaria para sempre. Nós já passamos, depois da morte de Jesus, 2021 anos,
e o rei ainda não veio, mas virá. Davi, do seu tempo, ele viu o tempo do fim. Ele teve essa percepção de que a história dele marcaria todas as eras do tempo. Então, nós precisamos adquirir uma percepção temporal, como aconteceu com Davi. Gálatas capítulo 4, o versículo de número 5, outra referência temporal importante. Gálatas 4, 5. Gálatas 4, 4 e 5. Assim também, quando éramos menores, servilmente, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estava sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, a palavra está dizendo que esse ponto em que Jesus veio, ele era a plenitude do tempo. É o tempo, toda a confluência da história apontou para aquele momento. Por exemplo, na época em que Jesus nasceu e no período em que ele morreu, havia o Império Romano. Uma das coisas duas coisas importantes do Império Romano que favoreceu a expansão do cristianismo. Uma, a imposição da paz, a Pax Romana. Ou seja, os povos subjugados podiam viver cultuando a sua própria religião, desde que vivessem em paz uns com os outros. Segunda coisa, eles abriram caminhos, estradas reais. Então as pessoas podiam viajar entre as nações, graças às estradas reais protegidas pelos exércitos romanos. Os gregos também tiveram uma grande contribuição, porque a língua falada naquela época, mais falada, era a língua grega. E o Evangelho, o Novo Testamento, foi todo escrito em grego. Então, quando ia entre as nações, era como hoje a língua inglesa. Era a língua inglesa daquela época. E os judeus também estavam no momento em que, no Apocalipse capítulo 12, a mulher estava vestida de glória, vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés, 12 estrelas sobre a sua cabeça, com dores de parto para dar à luz. E o profeta já havia dito que a glória do segundo tempo seria maior do que a primeira, porque o segundo tempo presenciaria o ministério terreno de Jesus Cristo, o Deus dos céus e da terra, o Senhor dos senhores. Então Jesus, ele deixou o resplendor da sua glória, se fez homem, e os homens daquela época conheceram pessoalmente o Criador na forma de homem, nascido como homem, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Então Jesus, ele veio na plenitude do tempo. Por isso que a morte e ressurreição de Jesus é um marco temporal em que nós temos que estar olhando para ele. Em Mateus, capítulo 24, versículo 36, nós temos outro marco temporal importante. Mateus, capítulo 24, versículo 36. Mas a respeito daquele dia, do arrebatamento da igreja, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Há um dia que, esse dia é o dia que vai acontecer o arrebatamento da igreja, a data mais secreta de todo o universo. Ela é guardada no coração do Pai, e só Ele vai dar a revelação desta hora, desse dia e desta hora. No jargão militar,
é chamado do dia D. Por exemplo, nós tivemos na Segunda Guerra Mundial a batalha em que houve o dia D. O dia que o general falou, é hoje que os exércitos devem atacar, os exércitos aliados devem sair e atacar os exércitos inimigos. E grande foi a vitória, porque aquele dia D ficou secreto, ninguém soube, senão na hora em que o general ordenou o toque de batalha. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Apocalipse capítulo 1, o versículo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo Jesus. O livro de Apocalipse, ele é cheio de marcos proféticos, e nós temos que conhecer esses marcos proféticos, porque o Senhor disse, ele veio para mostrar estas coisas ao seu povo. E quando nós lemos em Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 1, está assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Não vamos fazer como Esaú, não vamos fazer como Demas, que Esaú abandona o seu direito de progenitura e Demas vai atrás dos cuidados dessa vida ou da fascinação da riqueza e deixa de correr esta carreira com perseverança. E aqui vem o segredo de quem corre esta carreira. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. Deixe-me dizer uma coisa. A geografia, o lugar geográfico, é de uma importância extraordinária. A internet, e nós estamos nos comunicando com a internet, pela internet, ela aparentemente, ela rompe as fronteiras físicas e projeta o indivíduo para um lugar que o outro passa a quase perceber que é como se ele estivesse do seu lado. Ainda que isso não seja verdade, mas na mente forma esta ilusão. Se eu estou aqui em Londrina e eu enxergo alguém lá nos Estados Unidos conversando comigo cara a cara, mediante uma câmera, eu passo a ter a impressão que esse indivíduo é como se ele estivesse do meu lado. A única coisa que eu não posso fazer é tocar nele, apalpar ele. Eu tenho uma brincadeira que eu uso com uma certa frequência, que funciona da seguinte maneira: alguém na câmera está comendo alguma coisa, e eu estou vendo ele comer alguma coisa. Aí eu digo assim para ele: olha, faz o seguinte, pega o que você está comendo, coloca em cima do teclado na tecla chamada Home, tem uma tecla chamada Home, que em inglês é casa, coloca na tecla Home, aperta Enter, que a tua comida chega onde eu estou, porque eu estou em casa. Então, se a tecla é Home e você aperta a tecla Home do outro lado, a comida teria que chegar aonde eu estou, Home, a minha casa. O fato, só falta fazer isso, a gente aprender a teletransportar objetos por meio da internet.
aí está chegando a chamada internet das coisas. E a gente nem sabe exatamente qual é o potencial dessa internet das coisas. Mas, por exemplo, pela internet é possível alguém dar um comando de um outro lado do mundo para uma impressora do meu lado e ele produzir um brinquedo, alguma coisa dentro nessa impressora e me entregar o objeto fisicamente, a partir de uma impressora desse tipo. Mas o fato é que o homem, em que pese essas dimensões que a internet abriu, o homem, ele era conhecido por um ser geográfico. O indivíduo, para ir conversar com o outro, ele tinha que se deslocar. Ele tinha que ir ao encontro, até que chegou as tecnologias e encurtou estas distâncias. Mas o que eu quero colocar é, lembrando antigamente, então, quando nós éramos seres apenas geográficos, a gente podia se situar ou mudar o nosso estado de espírito a partir do espaço onde estamos. Por exemplo, se você entrar no seu quarto de pijama, a sua mente pensa, é hora de dormir. Se você sair da sua casa vestido de roupa esporte, é hora de passear. Se você vai de um calção, de tênis e de uma camiseta, quem sabe é hora de praticar esporte. Se você vai de terno e gravata, quem sabe é hora de trabalhar. Então, geograficamente, a gente vai se colocando em um lugar e percebendo as coisas que acontecem naquele lugar. Na sala é um lugar de descanso. Na sala de janta é um lugar de comer. Da mesma maneira, os tempos marcados por Deus são tempos que a gente deve olhar para eles. Nós terminamos de ler aqui que nós devemos olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Agora, olha o que está escrito na sequência de Hebreus capítulo 12, a partir do verso 26. Diz assim: aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça para a qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. O que significa isso? Olha o que está acontecendo agora com Israel. Há uma guerra. Povos vizinhos ou povo vizinho está atacando Israel. Eles estão em batalha. Bomba para tudo quanto é lado. Aquilo está balançando. Você não sabe para onde aquilo vai. Para onde você tem que olhar? No caso, para Israel. Por que Israel? Porque, mostramos ontem, Israel é a esposa do Criador. Ele tem um contato com as coisas de Deus. Então, se eu vou ter que olhar para um lugar, eu vou olhar para Israel. Eu vou ver o que ele está fazendo. Porque ali é o ponto em que eu sei que Deus está, a partir daquele pivô, moldando e operando todas as coisas. Este é o ponto que não se abala. Porque todas as coisas que não procedem de Deus, elas serão abaladas. Elas se desfarão. É por isso que nós olhamos para Jesus, autor e consumador da fé. Porque quando olhamos para Jesus, nós olhamos nas coisas que não são abaláveis. Então nós temos que aprender
a olhar os marcos proféticos, porque a história vai passar por aqueles marcos, quer o homem goste ou não goste, o marco está lá. Então vamos começar o primeiro marco profético. Qual é o nosso primeiro marco profético? Já está desenhado nessa linha, mas agora eu vou trabalhar os marcos proféticos de forma pontual. E quando você olhar o marco profético, tente levar a sua mente para dentro dele. Qual é o primeiro marco profético? Eternidade passada. Eternidade passada. Que significa eternidade passada? Se o ponto inicial é o tempo que Deus criou os céus e a terra, e Deus não é ser criado, ele é incriável, ele não tem fim, ele não tem início. Então, antes que houvesse céus e terra, havia o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esta é a eternidade passada. É antes de Gênesis capítulo 1, versículo 1. Ali diz, Deus, no princípio, criou os céus e a terra. Mas se está dizendo que Deus criou, Deus está para trás da criação. Ele é antes da criação. Então aqui nós temos a eternidade passada. Então, se nós pudéssemos ter uma máquina do tempo para voltar, nós poderíamos ir, milhões, bilhões, trilhões, quatrilhões, um número inimaginável de anos, e nunca chegaríamos ao começo de alguma coisa, senão ao começo dos céus e da terra. Porque antes do começo dos céus e da terra, nós temos uma eternidade passada. Por outro lado, nós temos uma eternidade futura. Uma eternidade futura. O que significa isso? Jesus veio para nos dar a vida eterna. Seja lá como for essa vida eterna, o nosso drama é que a gente, tipo assim, imagina você pequeno, lá pelos 10, 12 anos, um dia chega o teu pai, tua mãe, e diz assim para você, César, vamos tirar umas férias? Ah, vamos. Aonde? Ah, nós vamos viajar para a Disneylândia. Puxa, Disneylândia? É. Ok. O que eu tenho que fazer? Nada. Porque os meu pai e minha mãe vai comprar a passagem, vai preparar as malas, vai organizar tudo. Tudo que eu tenho que fazer é chegar no dia da viagem junto com eles. Porque o resto eles preparam. Agora imagina, se eu, 10 anos, meu pai chega para mim e diz, César, vamos viajar para a Disneylândia. Ah, que legal, vamos. Mas pai, você já comprou a passagem? Pai, você já fez a mala? Pai, você tem dinheiro para pagar a conta? O que eu estou fazendo? Eu estou desconfiando do meu pai. Ora, se havia uma eternidade passada e haverá uma eternidade futura, eu não sei como será, eu não sei como foi a eternidade passada, eu não sei como será a eternidade futura, mas Deus diz algo que eu sei. O que você sabe que Deus disse? Vamos ver o que Deus disse.
Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo... Vamos ver. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Olha o que tem preparado para nós na eternidade futura. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esta é a eternidade futura. Aquilo que eu não vi, aquilo que eu não ouvi, aquilo que nunca subiu ao meu coração, Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí você chega e diz assim: César, você está dizendo para mim que nós vamos para uma eternidade futura sem saber o que nos espera? Que coisa é esta? Você acha que eu vou assim, cego, só porque tem alguma coisa me esperando e eu vou para lá? Deus deu uma pista. Vamos ver se você quer ir para lá ou não, ok? Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu e aquilo que você não pensou é o que Deus tem. Ok. Agora pense o contrário. O que é que você viu? O que é que você ouviu? E o que é que você pensou? Se a gente tiver um mínimo de consciência, nós vamos responder da seguinte maneira: o que eu vi, ouvi e pensei é que desde que o mundo existe, desde que se eu pegar um livro de história, o livro de história que retrata o mundo que existe, ele conta sempre a mesma coisa. Qual? O homem nasce, se desenvolve, cresce, se desenvolve, amadurece e morre. Isso é o que eu vi. Geração após geração, o homem tem nascido e morrido. Nasce e morre. O que vai ter na eternidade? Não vai ter morte. Agora eu pergunto, você quer ficar nesse espaço de tempo em que você lida com a morte todo dia? Ou você quer ir para aquele espaço de tempo aonde a morte que você viu nunca mais existirá? Segunda coisa, a morte demora para chegar. Tem indivíduo que antes do dilúvio viveu quase 1000 anos. Depois do dilúvio caiu para 120, depois para 80, mas não importa. 80 anos já é bastante. 80 anos é bastante tempo. Mas nesse tempo a pessoa pode ficar doente, pode ficar enferma, pode ficar paralítica, pode ficar passando dor. Isso você viu, isso você ouviu. Naquele tempo não vai ter enfermidade. O que você viu não vai ter, enfermidade não vai ter naquele tempo. Outra coisa, desde que o homem é homem, você tem visto o homem oprimindo o homem. Isso é o que você vê, opressão. Opressão traz consigo todo tipo de injustiça social. Você vê a fome, você vê o desemprego, você vê o desespero, você vê o indivíduo se suicidando. Lá não vai ter fome, lá não vai ter opressão. Aí eu pergunto para você, você quer ir para lá ou prefere ficar aqui com as coisas que você vê, ouve ou pensa? Porque lá, o Apocalipse, falando um pouco sobre o que vai ter lá, ele diz assim, em Apocalipse, capítulo
21, a partir do verso 3. Então, ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Eduardo, seja bem-vindo. E enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Dois marcos temporais: a eternidade passada, a eternidade futura. Sabe qual é a diferença entre a eternidade passada e a eternidade futura? Nós chamamos de eternidade passada e eternidade futura, porque nesse meio tem o tempo da história, o tempo que a gente conhece, o tempo do mundo como a gente conhece. Mas sabe qual é a diferença entre a eternidade que passou e a eternidade que está por vir? A diferença é que na eternidade que passou havia o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Somente Deus. Deus na sua essência. Um Deus. Três pessoas da mesma substância. E uma coisa só. Mas em três pessoas. É difícil entender isso. Como que Deus pode ser três pessoas? Mas as três pessoas estão em absoluta harmonia. O papel do Pai é amar o Filho. O papel do Filho é amar o Pai. O papel do Espírito Santo é pegar o amor do Filho e comunicar o amor ao Pai. Pegar o amor do Pai e comunicar o amor ao Filho. Na eternidade passada, Deus é amor, porque em Deus havia três pessoas que se amavam, e eu estou pondo no passado, porque depois tem o corte do tempo como nós o conhecemos. Eu estou falando da eternidade passada, onde havia somente Deus. Naquele período, naquele momento, naquele instante, era a mais perfeita família que se pode conceber. O Pai se relacionando com o Filho por meio do Espírito Santo. Este Deus de amor estava lá e não havia nada criado. Qual é a diferença da eternidade futura? A eternidade futura, nós vamos encontrar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós vamos encontrar na eternidade futura o mesmo que havia na eternidade passada. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas eles vão estar habitando com o ser humano. Eles vão estar habitando com o ser humano. Não é só habitando com o ser humano. Em João capítulo 17, a Bíblia diz que o Pai amou o Filho, e o Pai nos ama com o mesmo amor com que Ele ama o Filho. Jesus disse: o meu Deus e o vosso Deus, o meu Pai e o vosso Pai. A única diferença é que quando ele diz o meu Pai, ele diz eu sou unigênito. E quando ele diz o vosso Pai, ele diz vocês são adotados. Mas para Deus não há distinção. Tanto é que nós somos o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça do corpo. Nós estamos numa única ligação. É por isso que nós lemos aqui que eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Entenda, dois marcos temporais. Nós temos que olhar para estes marcos temporais.
Por que que nós olhamos para a eternidade passada para entendermos que Deus é soberano? Que houve uma época em que não havia criação. Quando Ele cria as coisas, quando Ele cria o universo, quando Ele cria os anjos, quando Ele cria os homens, se Ele cruzar o braço, se Ele parar de sustentar a sua criação por um único dia, ela se dissolve. Por quê? Porque a criação depende de Deus. Mas esta criação que Ele coloca, que Ele forma, Ele vai junto com ela para a eternidade. Ele criou o homem para se relacionar com Ele. Ele criou o homem para conviver com Ele. Ele criou o homem para conversar com Ele. Ele criou o homem para ser a imagem dEle. Ele criou o homem para abraçá-lo, para andar com Ele. Ele criou o homem para morar junto com Ele. Ele criou o homem para chamar dentro da sua família. E quando nós falamos chamar a sua família, nós temos que nos lembrar da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, quando ele diz assim, no capítulo 2, verso 19, assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Olha o privilégio que é dado a esse ser humano insignificante. Quando nós abrimos as nossas Bíblias no Salmo de número 8, nós vamos entender o que Deus fez com o ser humano. Porque no Salmo de número 8, ele vem e diz assim, fizer que é o homem, verso 4, que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco de tempo menor do que Deus, e de glória, e de honra, o coroaste. Entenda uma coisa, se você não conhecer nada do que está acontecendo aqui no meio, à exceção de Jesus, porque sem Jesus não tem nem como ter essa revelação, mas se a única coisa que você sabe é que veio Jesus para dar vida eterna, e a única coisa que você sabe é que havia uma eternidade passada, Jesus deixou aquela eternidade, se fez homem, morreu, ressuscitou, está sentado à direita do Pai, e Ele nos chama para irmos para a eternidade futura, habitar para sempre com Ele. Nós vamos receber um corpo glorificado para nos habilitar a esse período de tempo inimaginável. Entenda uma coisa. Quando nós olhamos essas duas dimensões de tempo, a eternidade passada e a eternidade futura, quando Moisés chega diante de Deus e disse, Deus, eu quero te conhecer, não me deixa sair daqui sem não te ver de cara a cara, eu quero te ver cara a cara. Deus disse assim para ele, Moisés, você não pode me ver cara a cara, porque se você me ver cara a cara, você vai morrer. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você está aqui. Moisés viveu antes da cruz de Cristo. E ele diz, você vai me ver de costa. Por quê, Senhor, eu vou te ver de costa? Porque se você me ver de costa, você vai ver até chegar o princípio, aonde criou os céus e a terra. Esse período de tempo, os cientistas dizem que tem
de 13 a 15 bilhões de anos. 13 bilhões de anos. E ele diz: Moisés, o passado já está contado. Tem 13 bilhões de anos. Esse passado está contado. Eu vou revelar para você. Eu vou revelar como eu criei o primeiro dia, como eu criei o segundo dia, como eu criei o terceiro dia, como eu criei o quarto dia, como eu criei o quinto dia, como eu criei o sexto dia, como eu descansei no sétimo dia. E você vai pegar tudo que você viu e você vai escrever Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Mas Moisés, para você conhecer a eternidade futura, você tem que morrer, e você tem que ressuscitar, e você tem que receber corpo glorificado, e você precisa de todos os anos de eternidade para frente, para que você possa chegar a um pouquinho daquilo que eu sou. E aí Jesus vem e define em João capítulo 17, o versículo 3, a vida eterna. E ele diz: porque a vida eterna é que conheça a Deus, o Pai, e ao Filho, aquele a quem o Pai enviou, que é o Filho. Significa que para nós vivermos a eternidade, para nós conhecermos Deus, nós vamos precisar de uma eternidade futura, andando com Deus, para ver se a gente consegue chegar num pouquinho. Para você ter noção do que eu estou falando, considere as ciências humanas. Imagine que você vai chegar numa conclusão na vida que você quer conhecer todas as ciências humanas catalogadas nesse tempo. Então você vai começar sendo um engenheiro civil. Quantos anos você vai precisar para dominar a engenharia civil? Coloca aí 10 bilhões de anos. Depois que você se tornou o expert em engenharia civil, você vai falar: agora eu quero medicina. Joga mais uns 10 bilhões de anos. Depois que você dominou a medicina, você põe física. Depois você põe química, depois você põe geografia, depois você põe história. E ainda assim, você não conseguiu alcançar a totalidade de uma única ciência para chegar perto do conhecimento de Deus. Nós temos que ter a convicção dessas duas dimensões de tempo: a eternidade passada, a eternidade futura. E aí vem a pergunta: você vai trocar a eternidade futura por um prato de lentilha? De novo, você vai trocar a eternidade futura por um prato de lentilha? Você vai trocar a eternidade futura pelos cuidados dessa vida? Você vai trocar a eternidade futura pela fascinação da riqueza? Será que você vai trocar a eternidade futura porque você está sendo perseguido? Será que você vai trocar a eternidade futura porque você está deprimido, angustiado? Será que você vai trocar a eternidade futura porque você está deixando o maligno roubar a palavra de Deus da sua vida? Nós temos que ter clareza desses dois marcos temporais: eternidade passada, eternidade futura. A eternidade passada é o segredo de Deus. A eternidade futura é Deus habitando conosco e nos chamando para o convívio com Deus, formando a família de Deus, e nós vamos estar com corpos glorificados, vivendo para sempre
para a glória de Deus. Dois marcos temporais. E esses marcos temporais. O passado. Deus, somente Deus. Outro, o futuro. Deus, juntamente com os homens. Esta é a proposta de Deus a nós, pequenos seres humanos, feitos menores do que os anjos, mas coroados de glória. É para isso que nós somos chamados. Dois marcos temporais. Foi muito bom ter você, Dora, Eduardo, comigo nesta live. E aqui nós vamos encerrando com os primeiros marcos, com os dois primeiros marcos temporais. Nem sei quanto tempo nós vamos levar para percorrer todos os marcos temporais. Mas isso tem que ficar gravado na nossa mente e no nosso coração, para que nunca troquemos um prato de lentilha pelos marcos temporais. Eu espero você amanhã às 20 horas comigo, se o Senhor assim nos permitir, e vamos continuar avançando nos marcos temporais, porque de eternidade a eternidade, Deus é Deus. Salmo 90, verso 1 e 2. E se você ainda não faz parte da minha conta aqui no Instagram e nem ali no YouTube, venha fazer parte. Vamos tornar essa conta relevante para que outros possam se achegar. Envie este vídeo para os seus amigos. Me ajude a despertar o povo de Deus nessa última hora para que ele se coloque de pé e Cristo possa esclarecê-lo. Que você tenha um restante de dia abençoado na presença de Deus e que o Senhor seja louvado.